Gravando? Na hora que eu ensaio, Vai quebrar a campanha. essa parada não sai do jeito que eu quero. Caramba! Falando de ao vivo, né? Nós somos A Vida é uma Corrida. Esse aqui é o Alexandre Rampinelli. E Emílio Santana. E ele não vai saber quem tá tocando. E aí, Alexandre? Nós estamos com a sonzeira aqui. JBL, patrocina nós. Então vira a marquinha. E aí, algum palpite? Nenhum. Só que é bom. É, tá. Esse disco aí tá sendo relançado, remasterizado, numa versão definitiva. Agora, o disco chama 24 Noites, gravado no Royal Albert Hall de Londres, durante 24 noites consecutivas de show de Sir Eric Clapton. Eu imaginei. Eu imaginei. Eu imaginei. E essa é a consagradíssima Crossroads, que ele cantou, inclusive, com B.B. King. Que é um sucesso de Michael Johnson, que ele regravou, talvez ficou mais famosa na mão do Eric Clapton do que do próprio criador. Capa do disco, os dois sentados na traseira de um Cadillac conversível. Mas não desse disco que a gente está falando agora. Não. Do original. Não, original não. Esse aqui é de 88, 98. Muito bem. Bom demais. Não vai cantar agora. Não. Vamos deixar ele baixinho aqui. E eu nem vou cantar também. E aí? Tudo firme com você? Firme. Tá preocupado? Eu não. Não? Não. Cortou o cabelinho pra viajar? Cortei cabelinho porque precisava. A viagem foi tipo assim, eu ia cortar amanhã ou quarta, mas já que eu vou viajar, eu vou cortar antes. Então. Entendi. Fui juntando as vontades aí. Nesse último final de semana a gente teve a ultramaratona mais antiga de trilha do mundo, que é a Western States. Já ouviu falar da Western States? Não. USA? Não, porque ela é ofuscada pela prova do Brasil. Ela foi ofuscada, sim. A Western States era uma corrida de cavalo. 100 milhas. 100 milhas, a cavalo. E um belo dia teve um camarada que o cavalo ficou doente e não ia poder participar. E ele fez a pé. E aí ele fez correndo. Que boa ideia. E aí, a partir daí, os caras começaram que bela a ideia, botar os caras para correr 160 aí foram os cavalos que botaram os humanos para correr. É verdade. Belíssima ideia, cara. Olha, eu me orgulho de pessoas que têm ideia. O ser humano é fantástico. E aí, cara, além de ser uma prova assim, icônica, a gente teve aí um recorde a vencedora feminino bateu o recorde da prova e ainda chegou em sexto geral. Courtney Dauwalter. Escreve esse nome aí e segue lá no Instagram, começa a ler artigos de trail run e ultramaratona. Você vai encontrar todo dia a Courtney Dauwalter com seu shortão lá de basquete. E arrebentou. E tivemos também Maratona do Mont Blanc, que é uma corrida que ela dá um laço assim, em volta do Mont Blanc. Não é distância de maratona, ela é mais longa. E também foi uma das provas importantes do último final de semana aí. A gente está começando agora o verão europeu
e americano, e vai começar ter várias provas icônicas aí nas montanhas com os grandes atletas. Então vai começar o circuito Salomon, as provas do TMB e algumas provas bem bacanas de acompanhar aí. Fiquem ligados. Fica só vendo dancinha no TikTok não, pô. Vai ver notícia também. Você tem alguma prova no Alasca? Deverá ter. Agora de cabeça não... E agora, de agora para frente, quanto mais para perto do Polo Norte, mais o sol vai ficar brilhando. Uhum. Então teremos o sol das 24 horas até... Sol da meia-noite. Sol da meia-noite. Até julho, tem sol da meia-noite, dependendo do lugar ali do Polo Norte, você tem. Noruega, Suécia. Você vai ali para cima, Islândia. Na região do Alasca, Islândia. Exatamente ali. E aí deve estar bom de fazer prova lá e fresco, né? Porque lá deve estar... Muito bem. O que temos para hoje? Temos uma dúvida. Uma dúvida? Dúvida não. Uma orientação, uma dúvida. Um dilema? Um dilema. É aquela coisa assim, tipo... que acontece, tá? Acontece. Precisei parar, fiquei alguns meses parado. E eu preciso ou eu quero voltar. Tá pensando em parar? Não, eu não. Você parar, eu paro de ganhar a medalha. Não. Não vou fazer isso com você, não. Pode ficar tranquilo. Nem com a Dani, tadinha. Assim, precisei parar, fiquei meses parado e agora eu quero voltar a correr. Ou no esporte, enfim. Que situação, né? E eu quero voltar com a mesma performance que eu estava antes ou voltar um pouco melhor, se for possível. Que apetite! Eu estava pensando nisso porque a gente fez um treino e você sempre tem essas situações, no caso da mulher, teve um filho e aí tem que esperar o período de resguardo, aquela coisa toda, aí os primeiros 3 meses, aí depois 6 meses, aí quando vai voltar a correr 1 ano e meio, 2 anos, aí tá naquela situação. Você acabou de tirar o peso das costas do Fabão. Não, eu falei mulher. Dizendo que, né, a mulher tem dificuldade e ele já pode treinar. Sim. Não. Tá bom. E aí, eu pensei assim, pra mulher voltar a correr, pro marido voltar a correr, né? Ou então, sei lá, machuquei. Nós entendemos a situação de quem parou. Aliás, nós começamos falando no primeiro episódio desse podcast. Ghost Runner. Começamos falando das pessoas que foram interrompidas. Sim. Por algum motivo. Hoje a gente vai voltar no assunto, mas com o quê? Um apetite, né? Quero voltar, mas quero voltar melhor, do mesmo jeito. Igual ou melhor, se for possível, do que quando eu parei. Obviamente tem um período de readaptação. Vamos ordenar então. Vamos lá. Para voltar. Legal. Decidi voltar. Vou voltar. A primeira coisa que você vai fazer é apagar toda e qualquer lembrança que você tenha do seu passado. Zerar mesmo? Zero vida? É claro. Zero vida. Você tem que zerar. Vai lá no seu Strava e limpa os resultados. Né? Não precisa. Só não precisa ficar lá se babando. Tá, entendi. Se babando. Saudosista, né? Saudosista. Aquele quando eu corria aqui, eu fazia um pace quando eu fazia. E quando eu fazia. Aí fica assim... Aquele negócio do museu vivo, né? Saquei. Você vira um museu vivo. Saquei. Você idolatra você mesmo do passado e não dá espaço do seu eu do presente. E ocupa o eu do futuro. Não, aí você destrói o eu do futuro. E aí você abafa o seu eu, porque hoje você está numa situação, num contexto totalmente diferente do que da última vez que você conseguiu ser regular na prática do esporte, tá certo? Então a primeira coisa é você deixar para lá as lembranças do passado, guardar os troféus e as medalhas numa caixa preta e começar
ali a se perceber novamente. Mais ou menos o que você fez quando você investiu na corrida e deixou um pouquinho a bicicleta de lado lá, a lembrança, não sei o quê, para poder se perceber. Porque a primeira coisa que você precisa é se perceber nessa nova relação, espaço, tempo, condições, cenário, se você mudou de lugar, se você não... mas se encontrar de uma maneira, num cenário novo, numa condição nova para poder retomar sua nova condição física. Até com sua nova condição física. Isso. Então a primeira coisa é você dar uma separada nas carreiras aí. Isso vai fazer com que primeiras impressões do seu retorno sejam menos massacrantes se você tiver que comparar com alguém. E aí a gente fala assim, você compara com você, mas você compara com o seu vizinho, você compara com não sei quem do Instagram. Então tira essa necessidade de comparação ou competição com alguém que está numa situação mais privilegiada do que a sua. Que é o que a gente está relacionando ao seu eu do passado, que antes de você parar, estava numa situação mais privilegiada do que você se encontra hoje. Então essa é a primeira providência. Você limpar a sua cabeça. Dá espaço pro hoje, né? Sim. E para as novas experiências, né? Porque tá vindo por aí que vai ser tudo novo. Não adianta. Você pode fazer o trajeto antigo, mas vai ser tudo novo. Vai ser uma pessoa nova. Sim. A gente quando tá treinando fluente, né? Tá treinando sem interrupções, a gente de mês em mês, de semana em semana, a gente tá novo. A gente ultrapassa aquelas experiências antigas, né? Quem tá recomeçando é a mesma coisa. A outra coisa que eu acho assim, que é muito importante, é você assumir que isso é um projeto importante para você. E assumir, eu falo igual assumir namorada nova, né? Relacionamento sério. Cara, você não pode ficar escondendo. Altera lá o seu status no perfil dizendo que você tem um relacionamento sério com você mesmo. Exatamente. E não, se você vai voltar a treinar, as pessoas precisam saber que você treina. Precisam saber? É claro que precisam. Porque se você quiser levar uma relação escondida com o seu esporte, vai ter gente fazendo expectativa com você em outras coisas. E aí você vai ter que suprir expectativas em relação a coisas que são alheias ao teu processo. Então você vai estar sempre dividido. Então, com a tua esposa, é com o teu pai e tua mãe, é com a escola. Olha, tem um horário aqui que é para a minha prática, é para o meu projeto, eu pretendo fazer isso aqui da minha vida. Botar as cartas na mesa. É isso que é assumir para você, que é um projeto importante para você e para o mundo. Porque se você ficar escondido, com vergonha, que eu não sei se vou dar conta, não sei o que lá, vou fazer só por hobby. Não, cara, aí você não vai fazer. Vai vir tudo e vai tirar e vai te abafar e não vai dar certo esse projeto. Então, bota lá na prancheta, bota um cartaz no quarto, bota um aviso no serviço, assim, projeto, tô focado. Celular desligado. Quero fazer tal parada, é isso. Então, assumir que você agora quer fazer um projeto, refazer seu projeto esportivo. Essa é boa. Outra, simplificar a agenda. Então, começa com 3 vezes na semana. 2 vezes na semana que você tem, que ser 2 vezes fiel. 3 vezes? 3 vezes comprometido. E aí depois você vai reconstruindo sua agenda, moldando sua... Primeiro começar com o que é realmente possível. E quando você fala assim, é possível que 2 vezes eu vá, você assume isso. Vou voltar de novo na coisa do assumir. Se você, em algum momento, projetou que você consegue fazer atividade física 2 vezes na semana, cara, se aposta dessa parada, assume e leva para frente. Porque senão, daqui a pouco, você volta para o status anterior, que é de
inoperante, que é de interrompido. Então, simplificar. Treino simples, tempo simples, expectativa simples. E aí você vai começar a construir. Isso aí é quando você vai fazer uma coisa na cozinha, você botar os ingredientes na bancada. Você faz assim, né? Claro. Você não começa a fazer, aí tá tudo no armário. Aí daqui a pouco você vai com a mão de farinha, não sei aonde. Não, e depois você descobre que não tem, né? Ele não tem. Aí você, opa. Exatamente isso. Então, que é disponibilizar ali, organizar e tal, e fazer de maneira simples. Porque se você criar muita expectativa, você vai dar com a cara na realidade que você não tá pronto ainda para encarar. Cara, até agora o que você falou, eu fiz. Muito bom, acho que você já fez tudo. Porque assim, eu falei isso com você há uns dias atrás aí, você não passou por isso que eu acabei passando. Mas de precisar não, né? De perder tantos quilos assim. Não. Mostrei aquela calça. Sim. Pô, a calça na bermuda, porra, ó, saiu, né? Mas é uma decisão. Como é que eu vou te falar, cara? Fala assim, pô, vou voltar. O compromisso é que é difícil. A decisão é fácil, mas o compromisso é que é difícil. Eu falo assim, vou voltar. É fácil. Falar, vou voltar é fácil. Exato. Agora, você botar o vou voltar na ação, assumir, implementar, isso é xarope. Isso é difícil. É por isso que eu falo que tem que limpar, tipo, a influência do passado. Se você bota lá que, 5 dias, porque eu treinava 5 dias, você não vai conseguir. Você não vai fazer. De primeira, você não vai conseguir. Vai no ideal. O ideal é treinar tantos dias específico, tantos dias na academia, tantos dias eu vou fazer alongamento e vou fazer... Não vai dar. Cara, sabe... Tem que simplificar. Eu te falei como eu voltei. Eu voltei assim, no dia eu falei, vou correr amanhã. Aí acordei, botei um calção, uma camisa e fui descalço. Desci descalço, eu falei, vou correr na areia da praia. Fui descalço, corri na areia da praia, meia hora. Corri, caminhei, mas enfim. Se mexeu? Sim, 30 minutos. Fui assim, até teve um dia que eu fui tipo assim, acordei tarde num domingo, a Cris estava descendo pra praia com a Júlia. Falei, porra, vou correr na praia. Sei lá, eram umas 10 e pouco da manhã. E fui, do jeito que eu já estava meio acostumado. Camiseta, calção e fui descalço. Queimei, deu bolha no pé. Aí depois que eu fui me tocar, que a areia estava quente. Aí eu falei, pô... Não é só areia quente, o atrito da... O atrito da areia, eu achei que fosse só areia esse quente. Pezinho de sapato. Só, cara, né? só. Aí depois você falou assim, cara, agora corre 45 minutos. E aí eu passei a correr 45 minutos, passei o calçadão, você falou alterna, areia, calçadão. Aí depois você passou a chamar para ir lá na pista de cocal, e da pista de cocal passou a ter os domingos, e assim a gente foi evoluindo. E qual é a grande coisa boa disso aí? Que quando você vai, a primeira vez, você vai, assim, desci descalço, cheguei na areia da praia. Quando eu vi que não tinha jeito, tipo assim, eu não vou voltar para casa, eu vou fazer. Quando você vê isso, que você começa a fazer, aí você entende que é possível, você entende que você consegue, e aí você vai e volta. Quando você volta, a sensação que está em você é tão legal de você ter conseguido fazer aquilo. Porra, aí você chega em casa, toma um banho, cara, e fica tudo muito mais leve dali pra frente. E aí você quer ir logo no outro dia.
E assim eu fui, eu deixei a vontade. Então, nas primeiras vezes lá em outubro, eu fui todos os dias. Não porque eu tinha porque me dava vontade de ir. Sim. E eu respeitei, eu falei, não, eu vou. Até que teve um dia que eu não pude ir. Aí eu falei, quer saber? Ok, não vou. Não pude ir, não vou. Não fui e fiquei bem com isso. Porque uma das minhas dificuldades era não ir e ficar mal de não ter ido. E eu fiquei bem com isso. Eu falei, opa. Mas o que sobressaiu? A falta de não ter feito. Eu estou sentindo falta de não ter feito. Não fiz hoje, mas estou sentindo falta. Eu não estava me culpando, eu estava sentindo falta de não ter feito. Aí no outro dia eu ia. E aí hoje é assim, cara. Acordei hoje, cansado do final de semana. Foi um final de semana muito diferente para mim, onde eu até não treinei, mas é o que eu estou falando. Eu não trouxe a culpa de não ter treinado. Acordei hoje, cansado, mas assim, quer saber? Eu vou correr. Botei a roupa, areia da praia e foi. Inclusive eu esqueci de editar o vlog. Gravei os vídeos ali, fiz a programação no meu cadastro. Eu ainda vou fazer um tutorial de como programar o cadastro para desamarrar. Aí você pode programar de duas formas, ou por distância ou por tempo. Tá? Mas aí eu errei na programação, ele desamarrou, eu estava aqui na portaria do prédio. Eu falei, errei. Errou na programação. Errei. Mas enfim. Acho que uma coisa que precisa cuidar é o lugar emocional que esse projeto vai cumprir na sua vida. Quando você fala assim, de não embarquer na culpa. Ok. Porque tem uma linha tênue entre você se prejudicar emocionalmente por culpa ou entrar num desleixo de aí por não ter culpa também deixa a bagaça. Mas aí que eu te falei desandar. Que eu descobri o outro sentimento, que é da falta. Então, mas aí eu tô trazendo isso para tirando o seu caso, que é muito fácil, você é um cara que resolve as paradas fácil. Entendeu? O pessoal que está com dificuldade de voltar, fica nessa faca de dois gumes, entre a culpa e o desleixo. Tá. E cai num desses e a parada emperra. Porque às vezes coloca isso num lugar emocional que talvez seja sobrevalorizado. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Porque é importante cuidar da saúde, é importante voltar ao peso, é importante olhar para a parte estética, mas você tem que fazer isso com uma responsabilidade emocional de não colocar todas as suas fichas na banca nesse momento, porque na hora que você der uma falha, todas as fichas caem no ralo e você vem um outro cara e passa assim e arranca tudo, entendeu? Por isso que você precisa ir construindo o espaço emocional da atividade física nesse recomeço como uma coisa importante, mas que não é a coisa mais importante da sua vida, justamente para você não ter essa dificuldade de sofrer com culpa ou com desleixo na hora que você provavelmente vai falhar, porque muito provavelmente no começo você vai falhar. Okay. Daquilo que você planejou, você vai dar uma falhada, vai dar uma mascada, vai... E é normal, tá? É normal. Faz parte do processo. Por isso que, sabendo disso, você já sabe que isso é normal e que você, claro, consegue recomeçar, consegue recuperar a rédea do processo, basicamente a qualquer minuto que você se recompor para dar continuidade. Ó, presta atenção. Eu vou falar por mim. Eu não sou um atleta de alta performance. Então, um dia que aconteceu alguma coisa, ou eu tive um piriri gangorra, ou precisei ir ao médico, ou minha filha levar ao médico, enfim, aconteceu alguma coisa que você não foi naquele horário.
cara, esse dia, entenda, põe na sua cabeça, não vai te fazer falta se você for treinar no outro dia. Sabe, assim, se você tiver numa alta performance, essas coisas, você está vindo treinando. Então, não é o nosso caso que a gente está falando aqui. O nosso caso é, tô querendo voltar. Então, calma. Um dia vai até te ajudar a descansar melhor para você no outro tá mais embalado, tá mais motivado, mais, né, animado para ir. E acho que é o seguinte, a gente precisa também ter o equilíbrio da cobrança, que a gente salpica assim, várias coisas que a gente falou já, que é a cobrança ter uma medida, você precisa se cobrar, mas não se cobrar tanto, você precisa se castigar. Você precisa se dedicar, mas não ser compulsivo, né? Se conciliar teu recomeço com a vida social, com o teu trabalho, com o teu estudo, porque não vai dar para fazer uma imersão, não vai dar para você sair de férias 30 dias, muito provavelmente, né? 30 dias, fazer uma imersão e voltar transformado. Seria ótimo que a gente conseguisse fazer essas coisas, mas não vai rolar. Então, precisa ter uma medidinha, Você não vai voltar ao que você era ou não vai ser uma nova pessoa do dia para noite. Não. Isso é um trabalho. Isso é uma formiguinha. Então, uma vez que você conseguiu tornar-se frequente no seu programa de reconstrução, de reestruturação da sua vida esportiva, aí sim você pode começar a colocar metas que comecem a te aproximar de uma perspectiva passada. Certo? Porque antes de se tornar frequente, você não vai conseguir ter tanta melhoria. E aí que começa a questão onde você pode olhar para você em um outro tempo e perceber quais eram os quereres, quais eram as perspectivas e ir se comparando. Qual é a minha perspectiva agora, como é que era a perspectiva anterior. E você vai criando novas perspectivas. Se esse processo for bem construído na sua perspectiva atual, se tiver um bom vislumbre do que você pode fazer, aí sim você conseguirá, às vezes, mais rápido alcançar o nível que você já estava ou até ser melhor. Mas ele precisa ser construído com base no que você consegue fazer e não com base no que você conseguir fazer. Você pode, né? É igual quando você está correndo, nadando, está espiando o cara de lado, mas você precisa se concentrar no seu. Tô vendo a concorrência, agora passou, agora ficou para trás, mas eu preciso me concentrar no que eu consigo fazer. E dosando. E dosar aqui no que eu consigo fazer. Daqui a pouco o jogo vira para todo mundo. E você não parou. Porque é aquele negócio, você tá olhando, a pessoa passa correndo, tá mais rápida, tá numa prova e tal. O jogo pode virar para ele, e se você sair do seu jogo, você pode se dar mal. O jogo pode virar para você. O jogo pode virar para você. Então, é nesse momento, quando você já se tornou frequente, já segurou o processo com as rédeas do processo na mão, você começa a vislumbrar o que dá para fazer para reconquistar um nível que você já alcançou ou até suplantar esse nível. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais, né, visíveis. Aquilo que você consegue imaginar, geralmente você consegue concretizar. E aí, cara, se você tá com dúvida, não sei, só vai. Vai lá. Você vai gostar. E aí você vai gostar, no final do primeiro dia você já vai gostar, cara. E aí você vai querer de novo, e de novo, e de novo. Mas se isso não acontecer, você tenta de novo. Você tenta 100 vezes. Tá? É isso aí. Eu já falei, porque para ele é fácil. Não, ele faz e gosta.
Não isso é que é legal. A maioria das pessoas vai lá, faz e não gosta. Vai lá, faz e não acha aquilo que a gente sente. Porque ela vai precisar construir um motivo para ir de novo. Eu vou te falar um negócio. Coisa que você já sabia. Eu não gostava de correr, não, cara. Eu também não gosto, não. Então. É que eu te falei da corrida. Não teve momento de prazer. Não. Eu me meti naquela, eu tinha que cumprir. Foi isso. Mas não foi por prazer de estar correndo, prazer à vista. Não vi nada. Passei por gente que eu não vi. Pô, os caras, eu te vi lá, você é mesmo. Eu não tava em condição nenhuma de reconhecer ninguém. Foi uma parte do processo que eu passei, que não foi durante, não tem qualquer sensação de conquista, de apreço, de recompensa. Naquele momento não tem nada. Vai ter dia que a gente sai para treinar, treina, volta, você não sentiu barato, você não se sentiu recompensado, você não sabe o que você vai fazer com aquilo, e às vezes essa ficha só vai cair daqui a 6 meses, mas você foi e fez. E aí você tem o quê? Uma coisa que a gente precisa se educar, que são as pequenas metas. Uhum. Que é aquela... Qual é a pequena meta? Consegui chegar no começo do meu treino. Apertei o botão do relógio, segunda meta. Metade do treino, terceira meta, finalizei meu treino. Quarta meta, voltei para casa vivo. Quinta meta, pronto. Você já cumpriu 5 metas aí. Eu dividi... Olha como é que são as coisas. Eu dividi em 3 metas meu dia. 3 pequenas metas, né? Na verdade, a meta do meio é a maior. A primeira é correr de manhã, ou pedalar, fazer a atividade de manhã, né? Uhum. Fazer a corrida ou a pedalada de manhã, trabalhar e depois rezar meu terço. Acredite, eu botei isso como meta diária, essas 3 coisas. Então, hoje é um dia que eu vou conseguir completar essas 3 coisas. Tem dia que eu consigo fazer, tem dia que eu não consigo, mas eu estou pronto para conseguir. Sacou? Então, estou apto, estou disponível para conseguir isso. Mesmo que não rolou, mas eu estou pronto para conseguir. Uhum. Sacou? Então, eu tenho feito isso todos os dias de quando eu tomei a decisão de voltar a praticar a atividade. E aí tem dado muito certo. Tem sido coisas, eu tenho obtido coisas fantásticas com isso. Tenho descoberto um novo eu, tenho limites que eu não imaginava que eu teria e muito menos que eu conseguiria ultrapassar. Sacou? Algumas barreiras de 7, 8 quilômetros ali, de 10 quilômetros, 15 quilômetros para mim foi marcante. Eu sempre digo que a descoberta da possibilidade é a coisa mais motivadora que tem. Quando você faz uma pequena conquista, que você olha para frente e fala assim, nossa, eu posso, né? Eu posso fazer uma coisa legal aqui, eu posso fazer uma coisa a mais, eu posso... Isso é a coisa mais empoderadora. Claro, o nome já diz, a possibilidade ela é empoderadora. Quando você concretiza a possibilidade, você assume esse poder. Tá? É igual um videogame. Cada vez que você vislumbra a possibilidade, vai lá e conquista, te abre a nova fase. Cara, você conquista a nova fase e você acumula aquele saldo ali, né, da conquista. É isso que é. Quando a gente fala de empoderamento, de motivação, é isso. É você concretizar suas possibilidades. E nós somos, naturalmente, repletos de infinitas possibilidades. O que acontece com a desmotivação? O que acontece com o que deixa passar? Ela, momentaneamente, ela perde a capacidade de vislumbrar as possibilidades, de acreditar que ela pode. Isso aí é o contrário do empoderamento. Ela se desempodera, ela já não consegue perceber que ela pode, ela já duvida dela mesma
e ela estagna, ela para, ela desiste de muita coisa, porque ela não acredita que ela pode. À medida que ela consegue fazer qualquer movimento que resgate possibilidade e ela alcança, aí ela começa a botar o pé no chão e cada se vez mais impulsionar para frente. E cada vez mais, e quanto mais você vê essas possibilidades, mais vão abrindo possibilidades. Sim. O seu campo de visão vai só abrindo. Quando a gente fez aquele treino de 15 quilômetros numa quinta-feira, e você virou para mim na sexta e falou assim, vamos fazer os 23 domingo? Porra, não vamos, mas vamos. E aí deu certo os 23, cara, e eu falei, cara, o 23 não foi tão duro quanto os 15. Sacou? Foi um acontecimento. Foi um negócio bom pra mim. E aí, lá no final, eu falei, se eu corri 21, dá pra, né? Lá no 21º, eu falei, né? Dá pra... Se eu cheguei até aqui com uma fatia de pão integral, uma colherzinha de mel, de manhã, se eu comer 2 fatias de pão, eu faço a mata. Eu dou a volta ao mundo, aí, cara. Esse é o problema do empoderamento. O cara se deslumbra. Eu nem vou dobrar o mel. Eu só vou dobrar a fatia de pão. Se eu dobrar o mel, não sei o que pode acontecer. Então, assim, cara, é sensacional. Isso é bom. Isso faz realmente transformador. Isso faz subir Morro do Moreno melhor, isso faz subir Roda d'Água melhor, faz subir Biriricas, os 10 milhas ômega lá, melhor. Correr 10 milhas lá onde a gente correu, cara... Isso faz bem até pra pele, pro cabelo. Acabou a bateria. Espera aí que eu vou trocar a bateria. Deixa eu dar pause aqui. Espera aí que eu vou dar pause. 1, 2, 3, pause. Bora. Onde é que a gente estava? Sei lá, acabou a bateria da câmera. A gente tá falando de empoderamento, né? Então é essa coisa de você enxergar a possibilidade, você fazer alguma coisa na direção da possibilidade, de você concretizar isso, te torna uma pessoa diferente. Aí eu estava falando assim, você estava reduzindo isso ao aspecto esportivo, e eu estava falando assim, isso melhora o cabelo. Sim, isso melhora a tua pele, isso bota um sorriso no seu rosto. Isso vai gerando uma corrente de coisa e atitude positiva que vai melhorando a vida toda. É onde eu quero falar assim, que não reduza o efeito da parte esportiva apenas a parte esportiva. Porque isso resolve coisas da vida inteira. Você vai passar a se relacionar melhor com algumas pessoas, você vai passar a se relacionar pior com algumas pessoas que não era para você estar se relacionando, porque suas perspectivas vão ficar diferentes. Você vai duvidar de algumas coisas que você sempre acreditou, você vai acreditar em coisas que você nunca acreditou que seria possível. Se você conseguir se conduzir com esses novos poderes pela vida adiante, você vai fazer transformações na sua vida, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, vou voltar lá no começo que a gente estava falando de quem? Da pessoa que parou de treinar. Muitas vezes, o fenômeno parar de treinar, em algumas pessoas que têm isso como uma coisa natural e tal, ele é parte de um mosaico de coisas que estão dando errado, que às vezes você só consegue ver o parar de treinar, o ganhar peso, o perder saúde, mas você está numa situação ruim no trabalho, você está com uma situação ruim em relacionamentos pessoais, você está com uma perspectiva de vida que é complicada, você espera da vida, as possibilidades de você ver a vida. Essa aí é a Júlia Rampinelli. Dá para ver ela ali? Chega aqui no meio. Agora dá para ver. Isso.
Então, Dá um beijo, Emílio. a perspectiva que você tem, às vezes você está olhando embaçado para a vida. Na minha bolsa. Pega lá, na minha bolsa. Você tem uma perspectiva da vida que é embaçada. E aí você começa a meter os pés pelas mãos e a parada degringola. E ela não se manifesta só na questão de você conseguir ou não fazer esporte, de você conseguir ou não ter saúde, de você conseguir ou não ter um visual bacana. Vai pegar o quinto. Uhum. Tá? E assim, você está falando um negócio muito interessante, que às vezes, nesse mosaico que você começa a virar a pecinha na sua vida esportiva, aí você vai ter que virar outras. Porque senão não vai encaixar. Não vai fazer imagem. E aí você vai falar assim, pô, essa não encaixa disso, você vai simplesmente tirar da tua vida. Você vai dar um jeito de resolver isso na tua vida para continuar virando, porque os benefícios são são grandes. Essa é a parte grandes. muito mais difícil que treinar todo dia. Ah, sim. Você vai tirar a coisas hora de tóxicas você, do seu dia a dia. A hora de você mexer na ordem das coisas, a hora de você selecionar, excluir. Vai chegar o ponto que você vai querer fazer o que você falou no início lá, que é simplificar o seu dia, simplificar a sua agenda, simplificar seus horários, simplificar a tua vida. E aí você vai ter que tirar essas coisas da tua vida. E às vezes você está preso numa estrutura que não consegue simplificar. Às vezes você quer ser positivo, mas a estrutura que você está, você não consegue ser positivo. Então você tem que mexer na estrutura. E aí, durante a prática esportiva, cara, por mais que você esteja concentrado ali e tal, tem dia que você não consegue chegar no auge da concentração. Mas tem dia que você chega num ponto alfa da sua cabeça que você não pensa em nada. E isso ajuda depois, quando você vai recobrando essa consciência, você vai voltando, né, ao dia, vai falando assim, pô, pera aí, cara, esse problema não é fácil resolver, porque você conseguiu sair de dentro da caixa, né? Você conseguiu sair de dentro da sua rotina, e quando você vai voltar, você fala assim, pera aí, eu não vou voltar agora. Consegue olhar o problema de fora. Exatamente. Você consegue mudar isso. E aí você olha as coisas boas e ruins em você, ou boas ou que precisam ser melhoradas, e começa a ter ideia de como melhorar aquilo. Vai mudar do dia para a noite? Não. Mas você vai ter condição de avaliar isso em você. E aí começa a verdadeira transformação. Cara, é fantástico o que acontece, o que o esporte transforma a vida. Você vai ser um cara de altíssimo nível? Talvez não. Talvez até, muito provavelmente não. Mas... se não quiser, não. Se não quiser, não. Boa. Se não quiser, se não. Se não quiser, não. Não, exatamente. Mas os benefícios que isso vai te dar, no curto, médio prazo, para você começar já a mexer em peças desse mosaico, porra, isso é fantástico, isso é fenomenal. E a gente pode falar só de alto nível. Podemos. É um fantasma que habita o mundo das possibilidades e das expectativas. O cara tem que ter sacão desse tamanho assim, ó, para poder passar pelo processo que todo mundo quer fugir, que é o bater na trave, comer capim, abraçar o cacto, mas sabendo que se você fizer aquilo ali, você vai chegar no alto nível. É o Michael Jordan que deu uma palestra sobre isso, deu uma entrevista sobre isso, falando que não é justo condenar os Lakers porque não ganhou uma temporada, porque está há 20 anos sem ganhar uma temporada. Acho que foi ele que falou isso. Não é justo, porque os caras estão em quadra, eles estão dando o melhor, e não é porque bateu na trave esse ano que ele é o pior time, tem o ano que vem para fazer, é um trabalho a ser construído. E ele falou, isso pode demorar 80 anos para ser campeão, mas quando for campeão, ser de uma forma consistente. Mas só de você estar buscando ser campeão, você já é um campeão. É isso que ele quis dizer. Porque se você jogar para ser o último,
Ou se você... Você vai ter sucesso, tá? Talvez não, não vai. Se você jogar... Não, você certamente será o último. Jogar para não ser o primeiro, você nunca vai ser o primeiro. Você também não vai ser muita coisa boa, não. Não quer dizer que você vai ser o segundo. Não quer dizer que você vai ser o segundo. Nem quer dizer que você vai ser no meio, mas... Nem que você vai se classificar. Só que você não vai desenvolver as coisas que precisam, que possibilitam você ser campeão. Só que quando você desenvolve isso, você sendo campeão do campeonato não, você é campeão, porque você desenvolveu as capacidades. E as pessoas te olham de Aí você vai ficar para um outro dia. Hoje a gente só quer falar assim, você que está com dificuldade, vamos resumir? Primeiro, quebra a expectativa do passado, desassocia essa coisa de quando você treinava, quando você faz uma limpeza mental, você pedalava, né? Assume isso como uma coisa importante para você, sem supervalorizar, e simplifica. Simplifica e vai sofisticando à medida que você vai se achando fluente nesse processo, você está com o processo na mão, que você domina as variáveis do seu processo de estar treinando, e aí você vai sofisticando e vai aumentando esse querer melhorar, vai começando a ter perspectivas novas, vai construir perspectivas dentro da sua realidade. Então aí tudo que vem é sucesso. E tudo que vem é ganho. E tudo que vem é experiência boa. Beleza? Beleza. Fechamos? Fechamos. É isso. Não precisa comentar hoje não, tá? Hoje tá free de comentários. Não vai ficar gastando teclado? Não, vai nada. Vambora. Pra cima. Vai no TikTok que você ganha mais.